Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro de 1 Shemuel. Nossos sábios nos contam como alguns descendentes da família de Eli conseguiram viver por muito tempo. Um dia, o velho sábio, Ravi Ria, estava rezando a Amidá no Beit Knesset. Atrás dele estava também um jovem sábio, Rav Kaaná, também profundamente concentrado em sua oração. Quando Rav Ria estava pronto para dar 3 passos para trás, como se faz no final da Amidá, ele percebeu que Rav Kaaná ainda estava rezando atrás dele. A lei declara que é proibido passar na frente de alguém que esteja rezando a Amidá. Então, Rav Ria esperou. Depois de um tempo, ele olhou para trás para ver se Rav Kaaná tinha terminado, mas ele ainda não terminara. Então, Rav Ria esperou um pouco mais. Demorou um tempo extraordinariamente longo até Rav Kaaná terminar sua Amidá. Mais tarde, ele comentou com Rav Kaaná: "Você está tentando irritar seus professores, fazendo-os esperar mais até você terminar de rezar?" "Eu peço que o senhor me desculpe", respondeu Rav Kaaná. "Veja, também sou descendente da família de Eli. Existe uma maldição sobre minha família e preciso do mérito da Tefilá para proteger minha vida." Rav Ria estava arrependido pelo que dissera. "Eu rezarei para que Hashem lhe conceda uma vida longa", ele prometeu a Rav Kaaná. E de fato, Rav Kaaná viveu até uma idade avançada. Outra história é contada sobre Rabi Meir. Certa vez, Rabi Meir chegou a um lugar chamado Mamlá. Ele ficou surpreso ao notar que a cidade consistia somente de jovens. "Como é que não há idosos aqui?" Rabi Meir se perguntou. Então ele ouviu a verdade. A maioria das pessoas neste lugar morreu antes de chegar à meia-idade. A curiosidade do Rabi Meir foi despertada. "Por acaso, vocês são descendentes da família de Eli, que sabemos ter sido amaldiçoada a morrer jovem?" Ele perguntou. As pessoas responderam que seu palpite estava realmente correto. "Rabi, por favor, reze por nós", eles imploraram. "Eu tenho uma sugestão melhor", Rabi Meir os aconselhou. "Se vocês cumprirem a mitzvah da tzedakah, caridade, a maldição não se aplicará a vocês e então vocês viverão mais." As pessoas ouviram seu conselho e de fato elas começaram a viver mais. De modo similar, Rabban Yohanan ben Zakkai disse uma vez que havia uma família em Jerusalém, cujos filhos morreram aos 18 anos de idade. Rabban Yohanan os aconselhou a estudar a Torá e funcionou. A partir de então, eles viveram até uma idade avançada. Eles ficaram conhecidos como a família de Rabban Yohanan. 2 sábios famosos, Rabba Abaye, eram descendentes da família de Eli. Nenhum deles faleceu em idade jovem. Rabá, que estudava a Torá, alcançou a idade de 40 anos. Abaye, que estudava a Torá e também realizava muitos atos de Hesed, bondade, viveu por 60 anos. Shemuel como profeta. Quando jovem, Shemuel serviu a Hashem dia e noite. Seu caráter era perfeito e ele sempre foi cordial com todos. Muitas vezes Hashem lhe enviava mensagens proféticas. Elas sempre se tornaram realidade. Isso provou aos judeus que Shemuel era um profeta celestial. Ele foi aceito por todo o povo como Navi de Hashem. Na época em que Shemuel nasceu, quase não havia profetas. Muitos judeus tentaram se tornar profetas, isolando-se e dedicando todo o seu tempo a estudar a Torá e melhorar seu caráter. Ainda assim, quase ninguém recebia uma mensagem de Hashem. Mas assim que Shemuel tornou-se um Navi, essa situação mudou. Era como se ele tivesse aberto uma linha telefônica para o céu. Uma vez estabelecida, outros podiam ouvir. De repente, muitos judeus receberam profecias. Quais eram seus nomes e suas mensagens? Não temos muita informação sobre eles. Suas palavras não foram escritas no Tanar, porque eram dirigidas apenas à sua própria geração e não eram importantes para as gerações futuras saberem. A batalha contra os Pelistim. Você se lembra da primeira profecia de Shemuel, de que coisas terríveis estavam prestes a acontecer e fariam os ouvidos das pessoas ecoarem? Agora chegará a hora dessa profecia se tornar realidade.
uma luta começou entre os Bnei Israel e seus vizinhos, os Pelistima. Ambos organizaram seus exércitos e a batalha começou. Hashem não estava com Bnei Israel. Cerca de 4.000 soldados judeus foram mortos em guerra. Foi um golpe terrível para os judeus. Lembre-se de quando Bnei Israel era protegido por Tzadikim, Hashem os protegia. Enquanto Moshe vivia, nenhum judeu jamais morreu em guerra, e nas batalhas lideradas por Yehoshua, nenhum judeu também foi morto. Uma vez, na batalha contra Ai, Bnei Israel perdeu 36 pessoas. Segundo nossos sábios, um grande sábio da Torá morreu. Eles ficaram preocupados. Então, Hashem disse a eles que isso havia acontecido porque um judeu chamado Han havia roubado parte do espólio da cidade de Jericó. Na época dos Shoftim, juízes, Bnei Israel venceram e sempre foram protegidos de danos quando eram tzadikim. Portanto, os judeus estavam agora muito preocupados com tantas vidas judias perdidas. Os Equinim, os sábios de Torá, da geração, perguntaram: não fizemos nada de errado, por que Hashem nos fez ser derrotados? O que eles não perceberam era que havia pecadores entre eles. Alguns dos Bnei Israel serviam ídolos. Hashem também estava bravo com a falta de honra pela avodá dos korbanut, o serviço dos sacrifícios, em Shiló. Ele culpou todos os Bnei Israel por isso, porque eles deveriam ter protestado contra os filhos de Eli. Os Equinim disseram: essas coisas ruins aconteceram conosco porque a Shekhinah não está aqui para nos proteger. O que podemos fazer sobre isso? Enquanto os judeus vagavam no deserto, eles tinham o Aron de Hashem, onde a Shekhinah pairava. Moshe costumava anunciar antes de cada viagem: levante-se Hashem, que sejam dispersos os teus inimigos e fujam os que te odeiam. Já que o Aron viajava com os Bnei Israel, seus inimigos não podiam prejudicá-los. E quando Bnei Israel entraram em Eretz Israel, o Aron viajou na frente deles. O muro de Jericó caiu depois que eles circularam a cidade todos os dias enquanto seguia o Aron. Vamos trazer o Aron de Shiló. Já que Hashem vigia o Aron, ele também vigiará nossos soldados e nos ajudará contra nossos inimigos. O povo enviou mensageiros para o Mishkan em Shiló, com ordens para levar o Aron ao campo de batalha. Os filhos de Eli, Hofni e Pinchas o trouxeram. Nós seguimos a opinião de nossos sábios de que havia apenas um Aron. No entanto, Rashi, em Parashat Ekev, Devarim 10:1, cita uma visão de um midrash diferente que havia 2 Aronut. Um continha as luchot inteiras e o outro as quebradas. Geralmente, o Aron com as luchot quebrada era levado à guerra. Somente nessa ocasião, na guerra contra os Pelistim, o outro Aron foi trazido sem permissão de Hashem. Os Bnei Israel foram punidos por isso e o Aron foi capturado pelos Pelistim. Os judeus estavam errados por acreditar que o Aron tinha o poder de salvá-los. Dentro do Aron estavam as luchot gravadas com os 10 mandamentos. Apenas ter o Aron com as luchot dentro não ajudaria Bnei Israel. Antes, eles tinham que cumprir estes mandamentos. Mas Bnei Israel não havia feito techuvá. Mais tarde, na época do Beit HaMikdash, os judeus cometeram um erro semelhante. O profeta Irmiau advertiu-os de que os inimigos entrariam em Jerusalém. Mas eles pensaram: impossível. Hashem não deixará que sua casa, o Beit HaMikdash, caia nas mãos do inimigo. Por causa disso, estaremos seguros também. Da mesma forma, não é suficiente que os judeus apenas participem dos serviços na sinagoga e pensem que por isso são bons judeus. Também devemos cumprir todas as mitzvot, não fazendo nenhum trabalho proibido no Shabat, como dirigir, comendo kasher e observando as demais mitzvot. No momento em que o Aron chegou à frente da batalha, todos os soldados judeus deram um grito poderoso. Era um grito de vitória, pois pensaram: agora estamos seguros. Com o Aron em nosso meio, superaremos os inimigos.
Mas Hashem disse, o grito deles não faz sentido. Bnei Israel deveriam ter rezado a Hashem para ajudá-los e ter feito techuvá. Os Pelistim ouviram esse tremendo grito vindo do exército judeu e se perguntaram, por que há um grito de vitória no campo judeu? Quando descobriram que o Aron, um objeto sagrado do templo judaico, havia chegado ao campo de batalha, eles ficaram realmente assustados. Eles disseram, o Deus deles entrou na batalha. Coisas terríveis irão acontecer conosco agora. É a primeira vez que os judeus estão trazendo o Deus dele para a guerra. O Deus deles para a guerra. Quem nos salvará do seu poderoso Deus? Havia um Orechaim entre os Pelistim que não acreditavam no poder de Hashem. Eles começaram a zombar. Do que vocês têm medo? O Deus deles usou toda a sua força há muito tempo. Ele já trouxe 10 pragas contra os egípcios no Egito e mais algumas no mar. Ele já não tem mais punições para nós. Quando os Pelistim ouviram isso, seus soldados começaram a encorajar um ao outro. Vamos nos recompor. Por que devemos perder a batalha e nos tornar servos dos judeus? Uma batalha feroz se seguiu. Bnei Israel lutaram bravamente e quase venceram. Mas, por causa de seus pecados, Hashem mudou o curso da batalha. De repente, a tendência da guerra foi invertida e Bnei Israel começaram a perder, enquanto os Pelistim ganharam a vantagem. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Pinhas, foram mortos por um Pelisti gigante, Goliat. Suas mortes expiaram seus pecados e eles receberam uma porção no Olam Abá. O modo trágico da morte deles expiou o Hilu Hashem que suas ações haviam causado. Quando ele não demonstrou respeito adequado pela Avodá, os judeus também perderam um pouco do respeito por ele. Mas, vendo o terrível castigo de Hofni e Pinhas, eles novamente sentiram medo de Hashem e mostraram o devido respeito pela Avodá a partir de então. Conforme Maharsha Yomá 26, Minha Ketaná Abarbanel. Goliat conseguiu tomar o Aron. Quando Bnei Israel viram que eles foram derrotados, eles começaram a fugir. Mas os Pelistim os perseguiram e mataram 30.000 judeus. Pouco tempo depois, os Pelistim também destruíram o Mishkan de Shiló. Dessa maneira, Hashem puniu Bnei Israel por permitirem que os filhos de Eli estivessem no Mishkan de Shiló e por tolerarem ídolos entre eles. As más notícias chegam a Eli. Como ele era cego, ele não podia ir muito longe do Mishkan. Estava fora de questão para ele viajar para o campo de batalha. Em vez disso, ele pediu que sua cadeira fosse colocada perto dos portões da cidade. Lá ele poderia perguntar a qualquer um que estivesse entrando na cidade notícias sobre a guerra. O coração de Eli estava pesado. Ele tinha 2 filhos no campo de batalha e sabia que morreriam, já que o Navi de Hashem havia dito isso. Mas Eli era um tzadik tão grande que não pensava nos filhos. Ele estava realmente preocupado com o Aron. O homem voltou do campo de batalha, mas ele não queria falar com Eli, então o ignorou e entrou na cidade. Ele preferia se reportar ao povo e eles relatariam a triste mensagem a Eli. Só de olhar para o homem, todos sabiam que as notícias eram ruins. Ele tinha suas roupas rasgadas. O que é que se faz quando um tzadik falece e também quando um objeto sagrado como um Sefer Torah é queimado ou destruído? Os tzadikim haviam caído em combate e o Aron fora capturado. O homem também colocou terra sobre sua cabeça. Quando ele contou às pessoas sobre a terrível derrota e quantos judeus haviam morrido, todos começaram a lamentar em voz alta. Nossos sábios nos contam quem era o mensageiro. Um dos soldados no campo de batalha era um jovem tzadik chamado Shaul ben Kish. Quando o exército dos Pelistim venceu, Shaul, entre outros soldados, fugiu para salvar sua vida. Ele correu de volta a Shiló a uma distância de 60.000, quase 58 quilômetros. Em Shiló, ele ouviu notícias terríveis de outros judeus que também haviam escapado. Goliat capturou o sagrado Aron com as luchot lá dentro. Shaul decidiu fazer o possível para salvar o Aron. Apesar de estar muito cansado, ele correu de volta ao campo de batalha, mais 60.000. Shaul conseguiu romper as fileiras dos Pelistim e se aproximar de Goliat.
Certamente Hashem o ajudou porque ele estava arriscando sua vida pelo Kiddush Hashem. Goliat acabara de remover as luchot do Aron. Shaul pegou as preciosas luchot das mãos do gigante e fugiu. Os pelistim o perseguiram, mas ele escapou. As luchot eram extremamente pesadas, mas Shaul conseguiu correr com elas de volta a Shiló outros 60.000 no mesmo dia. Mais tarde, Hashem escolheu esse jovem corajoso para se tornar o primeiro rei judeu. Como resultado de seu alto sacrifício, Shaul teve pelo menos uma boa notícia. As luchot foram salvas. O mensageiro esperava que uma das pessoas da cidade informasse ele das últimas notícias. Ele não queria relatar tantas notícias tristes para o velho sábio. Mas cada família estava sentada de luto por um parente perdido na batalha. Como ele ouviu a comoção, mas não sabia o motivo, o mensageiro não teve escolha senão falar com ele pessoalmente. Hoje voltei do campo de batalha, ele começou. E o que aconteceu lá, meu filho? Ele perguntou. Como ele era cego, não conseguia adivinhar as más notícias pelas roupas rasgadas e pela terra espalhada na cabeça do homem. Bnei Israel fugiram dos Pelistima, disse o mensageiro. Muitos de nosso povo caíram em batalha. Seus 2 filhos, Hofni e Pinhas, morreram em cumprimento do dever. Carregando o Aron, eles eram bravos e não fugiram. O mensageiro evitou dizer, eles foram mortos, de modo a não causar a Eli mais dor do que o necessário. O homem tinha sido muito cuidadoso para dar a notícia tão gentilmente quanto possível. Finalmente ele exclamou, e o Aron foi capturado? Eli foi dominado pela dor. Ele não reagiu às notícias sobre a derrota dos Bnei Israel e a morte de seus 2 filhos. Mas o choque de ouvir que o sagrado Aron caiu em mãos não judaicas foi demais para o tzadik Eli. Ele entrou em colapso. Se ele fosse jovem, forte e não tão pesado, ele poderia ter caído para o lado e somente ter se machucado. Mas, como era velho e bastante pesado, caiu para trás, seu pescoço quebrou e ele morreu. Que triste final para Eli, o Cohen Gadol, o chefe do Beit Din. Mas, mesmo agora, Hashem foi atencioso e gentil com Eli. Pelo menos ele não caiu nas mãos dos inimigos ou morreu em idade jovem. A morte não natural de Eli expiou por ele não ter dispensado seus filhos do serviço no Mishkan de Shiló e não os ter repreendido fortemente, já que Eli foi punido neste mundo, ele recebeu sua parte total no Olam Abá. A esposa de Pinhas dá à luz. Outro infortúnio aconteceu com a família de Eli naquele dia fatídico. A esposa do filho de Eli, Pinhas, estava esperando um bebê. Quando ela ouviu as terríveis notícias de que o Aron foi capturado e que seu marido e sogra estavam mortos, ela ficou tão abalada que sentiu que seu bebê iria nascer, mesmo que ainda não era a hora. Isso era perigoso tanto para a mãe quanto para o bebê. O bebê não poderia sobreviver a um nascimento prematuro, e a mãe sentia que ela não iria sobreviver às fortes dores que estava sentindo. No entanto, ela deu à luz um menino saudável. As mulheres que a ajudaram disseram, relaxe, tudo está bem. Hashem não está mais zangado com sua família. Veja, você tem um menino bonito e saudável. Certamente isso é um sinal de que Midat Yadin, justiça estrita de Hashem, já deixou sua família. Você irá viver. Mas a esposa de Pinhas não tinha mérito suficiente para sobreviver. Antes de morrer, ela disse, que meu bebê tenha um nome de A Honra Se Foi, Benoni. Esse definitivamente é um nome adequado? Todos ao seu redor responderam, o Aron de Hashem foi capturado. Além disso, o pai, o tio e o avô do novo bebê, os grandes sábios da Torá, da geração, estão todos mortos. Ao ouvir isso, a mulher que estava morrendo reuniu suas forças restantes para responder, não, vocês não entenderam. A razão para o nome dele, Ikavod, a honra se foi, é porque o Aron de Hashem foi levado embora. Ela queria ter certeza de que eles saberiam que ela estava mais triste com a captura do Aron do que com a morte de sua família, porque ela estava mais aflita com isso, porque era um Hilul Hashem. Os Pelistim agora pensariam que o Deus
que o Deus deles era mais forte que o Deus de Bnei Israel. Certamente, se o Deus dos judeus fosse mais forte, ele não teria deixado o Deus deles capturar o Aron. Você consegue imaginar como a esposa de Pinhas era uma grande tzadeket? Esta história mostra-nos mais uma vez que não temos o direito de julgar a família de Eli. Não apenas a esposa de Pinhas era uma mulher especial, Hofni e Pinhas também eram. Eles foram punidos severamente porque Hashem esperava que eles se saíssem melhor e ficou irado pelo Hilul Hashem que eles causaram. Mas certamente não estamos em posição de julgá-los. Nossos sábios nos contam, preocupando-se com a honra de Hashem. No Beit HaKnesset, sinagoga, recitamos a oração do Kadish. As palavras desta tefilá estão em aramaico porque foram compostas por em Bavel, Babilônia, onde a maioria dos judeus falavam aramaico. O Kadish começa com as palavras: que seja exaltado e santificado o seu grande nome, que isso aconteça em breve em nossos dias. Todo mundo responde: Amém. Amém, que seu grande nome seja bendito eternamente e para todo sempre. Nossos sábios ensinam, se alguém responde Erre Shemerabá com todo o seu coração, mesmo que algo ruim foi decretado contra ele no céu, o decreto é cancelado. Hashem perdoa todos os seus pecados. Por que deveria ser assim? Porque a resposta sincera dessa pessoa mostra que ela realmente ama Hashem. Ela quer que Hashem seja honrado por todos no mundo. Atualmente o nome de Hashem é frequentemente desonrado. Veja no seu livro de biologia. Ele usa muitas páginas para descrever as maravilhas intricadas encontradas em todas as folhas e flores no seu corpo e no corpo de milhares de criaturas diferentes que compartilham nosso mundo. No entanto, o nome de Hashem não aparece uma única vez em todo o livro. Como você se sentiria se, por exemplo, lhe dissessem que você ganhou o primeiro prêmio em um concurso de arte? Você criou uma bela pintura que ficará exposta em uma famosa galeria de arte. Há milhares de pessoas procurando por ela. Mas ninguém o elogia por isso. Como isso é possível? Você se pergunta. Você sabe que os jornais publicaram os nomes dos vencedores e a foto com o nome do artista está pendurada na galeria. Por que então ninguém te reconhece? Você decide ir dar uma olhada. Você entra na galeria e vê que sua bela pintura está pendurada em um lugar de destaque, onde muitas pessoas a encaram com fascinação. Mas se você chegar mais perto para ler a placa abaixo da foto, ficará chocado ao ler. Este quadro veio a ser por si só. Ou pior, existe o nome de outra pessoa como artista. Você pensa, isso deve ser um erro. Então você confere o jornal e, para sua admiração, eles imprimiram o nome de outra pessoa como artista de seu quadro. Você liga para a empresa que fez o concurso e pergunta aos juízes: vocês sabem que cometeram um erro? Fui eu que pintei este quadro e vocês estão dando crédito a outro? Erro? Perguntam os juízes: de jeito nenhum, quem é você? Nunca ouvimos falar de você. A pessoa cujo nome você vê sob o quadro foi quem enviou essa pintura. Eles desligam o telefone. A essa altura você está irritado, indignado? Que raiva! Eles se atrevem a fazer isso. Como? Você liga de volta e grita: escutem aqui, posso provar que fiz este quadro. Venha ao meu estúdio que quero mostrar-lhe as tintas que usei. Eu até guardei os rascunhos. Meu estilo é único. Como vocês podem negar o fato óbvio de que essa é minha obra? Os juízes ficam impacientes e começam a pensar que estão lidando com algum louco. Você teria testemunhas que o viram pintá-lo? Eles perguntam. Não tenho, você responde. Mas ninguém sabe como produzir uma pintura como essa. Lamentamos, mas sentimos que outra pessoa é o artista. Eles respondem: nós temos o quadro dele. Isso lhe dá uma ideia do significado de Hilul Hashem, vergonha para o nome de Hashem. Todos nós fomos criados por Hashem. Só podemos respirar, pensar, falar e nos mover porque Ele nos dá a capacidade de fazê-lo a cada segundo. Mas vivemos em um mundo onde Hashem é totalmente ignorado. Livros e jornais nunca o mencionam. E mesmo em muitas escolas judaicas, não é ensinado às crianças judias que Hashem quer que guardemos todas as mitzvot da Torá.
Que terrível Hilul Hashem! A maioria dos não-judeus, e infelizmente muitos judeus também, acredita que Hashem esqueceu do povo judeu. De outra forma, por que ele os deixou no exílio por tanto tempo e permite que sejam feridos ou mortos? Que Hilul Hashem! Ignorar Hashem é o oposto do motivo pelo qual ele criou o mundo. Ele quer que todos os seres humanos o conheçam, louvem-no e cheguem perto dele, porque essa é a melhor coisa para eles. Portanto, o fato de Hashem não estar sendo honrado deve nos incomodar o tempo todo. Agora você pode entender por que o Kadish é uma tefilá tão importante. Da mesma forma, oramos 3 vezes ao dia, além-no, para que a honra de Hashem seja conhecida em todo o mundo. Nós rezamos, esperamos que em breve vejamos sua glória, quando Mashiach chegar. Todas as pessoas no mundo se curvarão para o Senhor e aceitarão sobre si o jugo de seu reinado. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!